Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Deus abençoe as crianças, né, que já estão lá em cima, outras já vão agora. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Saudade de vocês. Domingo passado não teve culto, nem terça, mas estamos voltando aí, né? Já temos essa cultura no Brasil de dizer que o ano começa depois que o carnaval termina, né? Mas o ano para a gente já começou faz tempo, né? Mas, na verdade, estamos aqui hoje para dar continuidade às atividades. Espero que os irmãos tenham descansado. Quem conseguiu, né? Então, que Deus abençoe. Daniel, capítulo 3, verso 25 e 26. Daniel, capítulo 3, verso 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Amém? Graças a Deus pelo texto lido. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a tua bênção para a compreensão da tua palavra, derramamos o nosso coração aqui diante desse momento. Usa-me como teu servo, como instrumento em tuas mãos, e abre o entendimento, a mente e o coração de cada um. Apesar de diversas necessidades aqui particulares, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu povo, de forma geral. Então, nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, Max Lucado é um escritor e pastor, ministro do Evangelho em Oak Hill Church, uma igreja em Santo Antônio, nos Estados Unidos, que ele serve desde 1888. E ele cita uma frase que tem tudo a ver com o sermão que a gente vai hoje proferir para vocês, trazer para vocês, que é a seguinte: ele esteve lá. E quando eu achei essa frase dele, eu achei, esse cara copiou meu sermão. Mas não, na verdade, eu estava pensando igual a ele, porque o tema da nossa mensagem hoje é Ele já estava lá. Qual é o tema da nossa mensagem? Ele já estava lá. É interessante, pastor Valdemir, que Max Lucado também escreveu Ele já estava lá. E ele escreve dizendo as seguintes palavras: para os solitários, ele sussurra, dizendo: eu já estou lá. Para os desanimados, ele diz: eu já estou lá. Para aqueles que pedem ajuda, ele diz: eu já estou lá. E eu gosto muito dessa frase dele, porque tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem está baseada na terceira parte do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que foi terminado de ser escrito 500 anos antes da morte de Cristo e da vinda do Senhor Jesus, né? E aí tem 3 grandes partes. A primeira parte é a parte histórica, capítulo 1. Segunda parte é a parte do destino das nações, do capítulo 2 ao 7. A terceira parte, do capítulo 10 ao 12, que é o destino das nações. O livro de Daniel é um livro profético que tem histórias do povo hebreu, povo de Deus, né? E do povo de Israel. E um livro com uma literatura também apocalíptica. E esse texto, o assunto que nós vamos tratar, a estátua de ouro da fornalha, está no capítulo 3, onde Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro
enorme, e todos nós conhecemos essa história. E quem não conhece vai conhecer hoje, quem já conhece vai trazer a memória para ser adorado. Mas é interessante notar que o tema teológico central do livro de Daniel é sobre a soberania de Deus. O Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens. Deus é aquele que é soberano. Amém? Você pode dizer, Deus é soberano. Deus é aquele que domina sobre todos os reinos dos homens. Isso deve trazer um conforto ao meu e ao teu coração diante do contexto geopolítico de guerras de Rússia, Ucrânia, Israel, outros países aí afora, porque o Senhor é soberano. E Ele domina sobre todos os reinos dos homens. O tema da nossa mensagem é: Ele já está lá. Você pode repetir comigo mais uma vez? Eu já fiz no começo, quero repetir agora. Ele já está lá. Aleluia. Você crê que Ele já está lá? É uma palavra forte, é para a tua vida essa palavra hoje. Amém? Eu disse, Senhor, o que eu vou tirar? Eu vou tirar leite de pedra. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história que todo mundo já conhece. O Senhor disse, mas eu já estava lá. E eu disse, já estava lá onde? Ele já estava lá dentro da fornalha. Preste atenção no que está por trás das entrelinhas do texto. E esse texto, querido, está dividido dentro de 3 cenas, tá? Esse é um sermão messiânico, onde vocês vão ver Cristo dentro desse texto, no Antigo Testamento. Eu estou fazendo esse sermão para que os alunos de pregação, de tabela, já aprendam como é que se faz um sermão messiânico. Então, numa literatura hebraica. A primeira cena é a aprovação. Diga, aprovação. É a primeira cena que encontramos aqui. Uma estátua de ouro de Nabucodonosor erguida para ser adorado. Foi colocada aí diante deles, dos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram administradores já de Nabucodonosor, já tinham sido promovidos no capítulo 2, no final do capítulo 2, Daniel pede que coloque eles como administradores de Nabucodonosor, coloque eles numa posição melhor. Beltesazar, que era Daniel, ficava no palácio e eles eram administradores, trabalhavam na corte, administrando os assuntos da Babilônia juntamente com os outros governadores, astrólogos, sátrapas e muita tesoureiros. Era um grupo de uma gestão enorme. Então, eles eram administradores. Eles foram colocados à prova. A estátua foi erguida, o decreto foi lançado, conhecemos a história. Não deveria ninguém ficar sem dobrar os seus joelhos perante a estátua de ouro de Nabucodonosor. A provação estava ali. Houve o toque. Aqueles judeus, 3 judeus, administradores, funcionários públicos ali do governo de Nabucodonosor, raptados de sua terra de origem, sitiados, colocados num cativeiro, mas estavam numa posição de privilégio, não negociam a sua identidade. Amém, queridos? Eles não negociam os seus princípios. Eles não negociam o que receberam na matriz, em casa, do pai e da mãe, o ensino sobre as verdades de Deus. É muito importante você ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela estiver grande, ela vai comparar o que vem aí com o que está dentro dela, com o que foi colocado dentro dela na matriz. Então é muito importante você falar sobre tudo. Ah, mas eu não gosto de falar sobre sexo, eu não gosto de falar sobre homossexualidade, eu não gosto de falar sobre promiscuidade, eu não gosto de falar sobre drogas com meu filho. O mundo vai falar. O mundo vai falar. Se você não falar sobre sexo com sua menina, o mundo vai falar. A internet vai falar. Se você não falar sobre namoro, noivado, se você não falar sobre crises conjugais, se você não falar sobre ideologia de gênero, se você não falar, se você não ensinar o que está na palavra de Deus para eles, o mundo vai ensinar. A escola vai ensinar, alguém vai ensinar.
E aí eles estavam comparando aquilo que estavam recebendo com a matriz. Eles estavam dizendo, não dá para eu me curvar diante dessa estátua de ouro. E os astrólogos viram. Quando todo mundo se ajoelhou, os astrólogos ficou de olho, porque sempre tem aquele que fica olhando a vida da gente. Preste atenção. Sempre vai ter aquele mais curioso que sempre vai estar olhando a vida do crente. Se ele está certo, se ele está errado, se ele está andando ali, se ele está... Sempre tem gente mais abiúdo do que outros, sim ou não? Tem gente que gosta de abiudar mais do que outros, né? Eu chamo de a crise do Claudinho, né? Depois vocês conversam comigo aí para eu explicar para vocês o que é a crise do Claudinho. Claude é um personagem fofoqueiro de uma série turca chamada Amor na Ilha. Claude é um fofoqueiro terrível. Ele é abiúdo, fica olhando a vida dos outros. Eu chamo a crise do Claudinho. Então, mas os astrólogos, que gostavam de olhar as estrelas, gostavam também de olhar a vida dos outros. E foi e denunciou os judeus. Nabucodonosor ficou enfurecido, mandou chamá-los, questionou, deu a eles outra oportunidade, tocou o som da trombeta, eles não se curvaram. Eles não se curvaram. E aí, Nabucodonosor ficou muito mais furioso, mandou acender 7 vezes mais, aquecer 7 vezes mais a fornalha, e assim lançou-os, tá? Amarrados na fornalha. Então eles caem ali amarrados. Diante daquela fornalha, diante daquele vapor. Essa é a primeira cena, a provação. E isso traz para a gente uma ideia de que o crente, o servo de Deus, ele pode passar por provações, queridos. Ele pode não. Ele passa por provas e lutas, mesmo sendo fiel. Veja o que Sadraque, Mesaque e Abednego diz para ele, olha, nós não vamos nos curvar perante a estátua. E ele disse, eu quero ver, eu vou aumentar 7 vezes mais, se vocês não se curvarem, isso não importa. Se Deus não livrar a gente, eu vou morrer, mas você vai saber que eu não vou me dobrar diante de você. O ensino, irmãos, a matriz. Mas veja, Deus, ele permitiu que essa prova acontecesse. Por quê? Porque estamos lidando num mundo pecaminoso, sim ou não? Um levanta um decreto dizendo isso, outro levanta uma lei permitindo aquilo, outro levanta um debate permitindo aquilo, liberando aquilo. E nós estamos vivendo nesse ambiente. Nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você que a prova vem. Não adianta ninguém pregar para você que a vida é só vitória, que não é. Vai ter prova. Vai ter respostas, muitas vezes, que você não gostaria. Diagnósticos que você talvez não esperava. Vai ter prova. Isso me ensina que a Bíblia é um livro muito humano. Não é um livro de faz e conta. A Bíblia não está interessada em manipular ninguém. A Bíblia está dizendo que a gente vai passar por provas. A gente vai passar por situações difíceis. Mas aí acontece uma segunda cena, que é a constatação do milagre. A figura de Cristo é vista pelo próprio rei Nabucodonosor, quando a imagem como de um filho de Deus, dita por ele, no verso 25, dando livramento aos seus servos, e aí Deus glorifica o seu nome. Veja que coisa extraordinária. Ele diz assim, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados. Eles tinham sido colocados amarrados. E eles já estavam desamarrados, ilesos, andando no meio do fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Ele era de uma religião politeísta,
Ele falava filho dos deuses porque era o costume da época. Mas a palavra aí no texto hebraico é Yahvé. Pode ser deuses ou pode ser Deus, o Deus de Israel. No caso, para os judeus, era o Deus de Israel. Então, ele estava lá. Você pode dizer? Ele já estava lá. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi colocado na fornalha de fogo, existia alguém que já estava lá. Porque, veja, se ele estava lá dentro e ele não foi lançado, ele já estava lá. Se ele não foi lançado por Nabucodonosor, por nenhum soldado de Nabucodonosor, e ele é visto, um quarto homem é visto como um filho de um Deus, como a imagem de um Deus, ele olha e vê como se não é uma aparência humana, é algo sobrenatural, é algo que foge da normalidade. Ele já estava lá. Isso tem um princípio muito forte para as nossas vidas. Eu apliquei o princípio da prova. A gente vai passar por prova. Mas é verdade que quando a gente passa por prova com fidelidade a Deus, eu vou fazer essa adendo aqui. Com fidelidade a Deus, o Senhor já está lá com você. Amém, queridos? Pode vir a aprovação que for, podem te jogarem na fornalha, mas o Senhor já vai estar lá com você na fornalha. O Senhor vai estar contigo na fornalha, queridos. O Senhor é aquele, o quarto homem. O Senhor é aquele, o quarto homem que vai te desamarrar. Amém? Essas amarras, diga, toda pregação no Antigo Testamento, ela tem uma lição espiritual. Amém? Essas amarras é o que Cristo faz quando entra na vida de um pecador. Ele tira as amarras do pecado. Isso é um sermão messiânico, preste atenção. O quarto homem era? E o que é que ele fez com eles? Desamarrou eles. Amém, queridos? Por isso que crente não pode ter vida amarrada. Porque crente já foi desamarrado. Amém, queridos? Crente amarra o diabo, mas não é amarrado. Amém? Porque quando Jesus entra no problema com ele, meu irmão, esse laço, esse nó vai ser desatado. Quando Deus entra com você naquela prova, naquela peleja, e eu não estou falando aqui somente das quebras de pecados imorais que outrora, quando a gente cometia quando não era crente, mas eu estou falando aqui de provas que vêm como laços, provas que vêm como amarras. O Senhor é aquele que vai adiante de você, Ele já está lá. E quando você chegar, Ele desata os nós, Ele desata, sabe, as cordas que estão prendendo. Você crê que o Senhor está interessado em resolver os seus problemas? O Senhor é aquele que está interessado em desatar os nós. Qual é o nó que tá amarrando as suas pernas? O inimigo colocou um nó porque tu és fiel. O inimigo colocou... Eles foram amarrados porque eram fiéis. E o crente fiel é amarrado pelo diabo? Duvida não. Não duvida do reino espiritual, querido. Tem crente, chama o diabo para briga aqui. Vai, chama. Respeito o reino do espírito, amado. Porque até crente fiel é amarrado por ele, lançado na cova do leão. Agora tem o seguinte, o nosso Deus já está lá. O nosso Deus já está lá para nos dar livramento. O nosso Deus já está lá para dizer, olha, vem cá, eu vou tirar aqui esse laço. E coisa, você vai passear no meio da prova. Amém, queridos? Você vai andar de cabeça erguida no meio da prova. Imagina eles conversando lá dentro. Imagina o cenário. E eles, como assistiam, isso era uma sentença, uma punição, o rei tinha que assistir até o fim. Tá? Isso era uma forma de sentença da época, uma forma de punir, uma forma de... Não é? Assim como a crucificação era uma forma de punir. Tá? Então, o rei tinha que assistir. O rei assistindo, o rei observa que um quarto homem, como a imagem de um filho de Deus, estava lá. Ele já estava lá. Ele já estava lá. Você crê que o Senhor está diante de você? Você crê que o Senhor vai desatar os laços?
Você crê que o Senhor vai desatar os laços que o diabo está levantando? O diabo está colocando, está amarrando tua vida, está dificultando tua vida. Parece que quanto mais você é fiel, quanto mais você é temente a Deus, mais o diabo está dificultando o processo. Sabe? Quanto mais você é fiel, você dizima, você oferta, você vem à igreja, você serve, sabe? Contra a sua vontade, contra o seu gosto, porque o seu lado, suas emoções diz não, mas o seu espírito diz sim. É ou não é? A sua carne diz não, fica em casa, deita, dorme. Só faz isso, come e dorme. Mas o teu espírito diz, levanta e anda. O teu espírito diz, vai buscar a presença, vai servir, vai adorar, vai entregar tua oferta, vai entregar teu dízimo, vai levantar adoração ao teu Deus. Mas muitas vezes a gente sente que o diabo está amarrando a nossa vida mais e mais. Mas eu quero dizer para você, esse laço vai ser desatado hoje no nome de Jesus. Amém, queridos? Vai ser desamarrado hoje. Porque tem crente que pensa que, olha, cuidado, tem crente que tem uma língua do tamanho do caixão. Vai ter que ser ele colocado num caixão e a língua dele em outra. Porque tudo que as pessoas passam de prova diz, é pecado. É pecado. Isso é pecado, isso é a mão de Deus. Cuidado, querido. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi lançado na fornalha de leão não é porque era pecado. Ah, tá amarrada a vida. Isso é pecado oculto. Querido, para com isso, porque tu visse o que aconteceu com os amigos de Jó. Se Deus não manda Jó interceder por eles, Deus intercede por eles, eu vou matar eles. Porque eles começaram a julgar Jó, dizendo que Jó está passando, tu pecou, Jó, tu pecou, tu fizesse o quê, Jó? Conta pra gente, Jó, tu pecou. Então a gente tem que ter cuidado, queridos, porque nem tudo que acontece com os outros é por conta do pecado, mas é por conta da fidelidade. Por isso que eu usei, a primeira cena era a cena da provação, porque crente fiel passa por provação. Amém, queridos? Crente fiel passa por provação, tribulação, tá? Agora, deixa eu te dizer, a segunda cena foi a constatação do milagre. Aí veja que coisa interessante. Chegou a hora da honra, a terceira cena. A terceira cena está no versículo 28. A exaltação do Deus Altíssimo, o testemunho perante todos que estavam à sua volta. Deixa eu dizer algo para você. Você vai passar por provas? Sim ou não? Você vai passar por provas. Vai vir livramentos, o Senhor vai estar do teu lado, o Senhor é aquele que vai estar, por quê? Porque Ele já está lá. Diga, Ele já está lá. Amém? Ele já está lá. Aleluia. Isso é Bíblia, irmão. Isso é a história da palavra, amém? Isso aqui é um sermão, inclusive, messiânico. Jesus está dentro dessa história. Ele já estava sendo visto como o quarto homem que desatou os nós. Então, deixa Jesus entrar na tua vida. Lá na aplicação você vai ver isso aí. A gente fica com vontade de jogar a aplicação, mas ainda não é a hora. Então, vamos lá. Honra. Diga, honra. É a terceira cena que está no capítulo 3 do livro de Daniel. O nome de Deus foi exaltado. O primeiro nome do Senhor é exaltado. Amém, querido? Tá? O testemunho do Senhor é dado perante os povos. Amém? Quando Deus entra na causa, o nome dele é exaltado. Toda causa que o Senhor está lá na frente, primeiro a honra é dele. Amém? Não é a glória da casa de Saul, é a glória da casa de Deus. É a glória de Deus. Amém, amados? A gente não pode pegar o agir de Deus e colocar como a nossa glória. Qual foi o problema de Saul? Ele disse, a glória é da minha casa, a minha força, agora é a minha hora. Eu vou agradar aos homens em vez de agradar a Deus. O que é que ele fez? Ele agradou os homens em vez de agradar a Deus. Ele trouxe o rei Agag, ele trouxe os animais. Ele disse, eu trouxe isso aqui para sacrificar a Deus. E Samuel disse para ele, eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero obediência e não sacrifício. Não é a glória do homem, é a glória de Deus. E esse é o grande problema. Se existe algo que eu tenho medo, é de roubar a glória de Deus.
é de, sabe, gostar um pouquinho do aplauso para mim. É gostar do pouquinho, sabe, tirar uma casquinha do elogio que é para Deus, para mim. Porque toda vez que a gente tenta usurpar a glória de Deus, a gente paga um preço por isso. Mas, em primeiro lugar, Deus é exaltado. Diga, Deus é exaltado. Na cena da honra, Deus é exaltado. Então, Nabucodonosor disse, louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus quer glorificar o nome dele através da nossa vida, através da nossa fidelidade. E para isso, às vezes, ele vai permitir que você passe por provas, para que você seja aprovado e o nome dele seja glorificado na tua vida. E o nome dele seja atestado, o nome dele seja comprovado. E você pode dizer, como Sadraque, Mesaque e Abdenego disse, caso Deus não me livre, eu também não vou desobedecer. Que coisa extraordinária. Caso Deus não me livre, eu também não vou desobedecer. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado, mesmo eu morrendo. Mas eu não vou morrer na desobediência. Eu vou morrer na obediência. Porque, em primeiro lugar, importa que eu obedeça. Em primeiro lugar, importa que eu guarde os princípios, a matriz do que eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe. Só existe um Deus, a nenhum outro Deus você deve se curvar. A nenhum outro Deus você deve adorar. Eu me lembro de Caleb, quando ele pergunta para mim assim, pai, e aí? Por que as pessoas brincam com o carnaval? Ele está assim, né? Ele está agora comparando o calendário mundano da nossa sociedade. Eu disse, porque as pessoas gostam. Ele disse, mas isso, carnaval não é de Deus, é do diabo, né? Eu disse, filho, é da carne, é do diabo. E agora é que está explícito mesmo que é do diabo, né? As pessoas manifestando com espíritos demoníacos em plena Sapucaí. Então, agora mesmo é que está comprovado. Queira alguém vir me processar, porque agora está comprovado. Está comprovado. Não tem pastor nenhum no mundo que tem que ser processado, porque está comprovado que é espiritual. Né? E aí meu filho chega para mim e diz assim, mas é do diabo, né? Não é. Então assim, ensine, amém? Aplica o princípio, porque quando ele olhar para o errado, ele vai dizer, isso não bate com o que o meu pai me ensinou. Isso não bate com o que a minha mãe me ensinou. Isso não bate com o que eu aprendo na palavra, com o que eu escuto na história da palavra de Deus. É o tempo da honra. O nome do Senhor será glorificado na tua vida pela tua fidelidade. Você crê nisso? O nome do Senhor será honrado através da tua fidelidade. O nome do Senhor será honrado através da tua fidelidade. Isso é muito extraordinário. Isso é muito maravilhoso. Testemunho será espalhado, porque Nabucodonosor disse, eles confiam nele, eles desafiaram a ordem de um rei, preferindo abrir mão das suas vidas e prestar cultos e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Eles abriram mão da sua própria vida. Qual foi o testemunho que eles deram? Nabucodonosor disse, eles abriram mão da sua própria vida para não prestar cultos, para não se prostrar diante de outros deuses. Eles abriram mão da sua própria vida. Até que ponto eu confio em Deus? Até que ponto você confia em Deus? Até que ponto nós acreditamos que Deus existe? Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, de nação, de língua, que diga alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado sua casa e seja transformada nos montes em entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego as melhores posições na província da Babilônia. Eu já tinha dito que eles eram administradores. E eles agora foram promovidos. Diga, o tempo da honra. O tempo da honra vem para o nome do Senhor. E o tempo da honra vem para você que foi fiel. Amém, queridos? Deus tem honra para quem é fiel. Deus honra o nome dele, glorifica o nome dele, por quê? Porque o interesse dele é mostrar a sua glória para que as pessoas creiam.
Jesus, ele quando entra na tua vida, ele vai desatar os laços. Amém? Não vai ter fogo dos infernos que vai consumir tua vida, porque ele é o quarto homem que está contigo. Você crê que a fornalha que hoje você está vivendo, o quarto homem está com você? Você crê que o Senhor é o quarto homem que está com você? Jesus é o quarto homem que está com você? E ele está desamarrando todo o laço que o diabo está colocando para confundir você. Toda amarração que o diabo está colocando é para confundir você. Olha, como é que tu é crente, eu estou fazendo isso na tua vida. Como é que tu é crente, eu estou perturbando a tua casa. Como é que tu é crente, eu estou tocando na tua saúde. Como é que tu é crente, eu estou perturbando teus filhos. Como é que tu é crente, eu estou mexendo nas tuas finanças. Como é que tu é crente? Não tem problema, tu diz assim, o meu Deus já está lá. Amém, queridos? Aleluia! O meu Deus já está lá, ele já está tomando providência. Ele já está tomando providência, ele é aquele que já está cuidando de mim. Ah, irmãos, isso é extraordinário. Eu quero aplicar para vocês dizendo o seguinte, as provações são inevitáveis. Isso é um fato. Mesmo que você doe sua vida, sua casa todinha, pegue tudo que você tem, dizime oferta ao Senhor. As provações serão inevitáveis. Você pode dar a sua própria vida, as provações são inevitáveis. Vai vir prova, vai vir provações. A segunda aplicação que eu quero dizer é que aqueles que põem a sua confiança em Deus vão ter escape. Vão ter escape na hora certa. A honra vai ser a causa da fidelidade a Deus. Muitos querem a honra, buscam a honra sem a fidelidade. Mas quando você é fiel, você vai ser honrado. Amém, queridos? Porque a honra vem pela fidelidade. Você pode repetir essa frase? A honra vem pela fidelidade. A honra de Deus na tua vida não é a honra do diabo, porque o diabo também está aí para honrar, tá? O diabo chegou para Jesus e disse, olha, todo esse reino te darei, se tu prostrado me adorares. Sim ou não? O diabo disse, te dou honra, o diabo também dá honra. Tem muita gente dizendo, tá vendo, não sou crente, não dizimo, não oro, prospero, estou aí, ó, na mídia, famoso, cheio de seguidor. Cuidado, o diabo também dá honra. O diabo também dá honra, tá? Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Amém? Como disse a pastora Nascer, esse pão, o pão que vai para a tua casa, o pão que você come, ele está contigo, a presença do Senhor está contigo, tá? A honra sem fidelidade a Deus é espírito de engano. Toda honra, toda vantagem, toda pessoa que você olhar para a vida dela e ver ela prosperando sem Deus é espírito de engano. Ponto final. Ponto final. Toda pessoa que você vê prosperando não tenha nem um pingo de inveja dele. Tem crente que fica com inveja de ímpio e desejando a fidelidade, a prosperidade de ímpio. É espírito de engano. O diabo também dá, querido. Tem gente que vai para candomblé tomar banho de sangue, de animal, vender, sabe, prosperidade, rapta criança, tá, sabe? Tem gente que vende a alma para o diabo, vende a mãe, vende os filhos para ter prosperidade. Se engana, pensa que o mundo é colorido, que tudo é bonitinho, que todo mundo está prosperando ali na internet, porque que todo mundo está ali cantando e milhões de gente ali na frente. Que fama, que coisa. Não te ilude não, querido. Que perna, que corpo daquela atriz. Queria ter o dinheiro dela. Queria? Cuidado que quando tu fala isso, o diabo vem e diz, opa, como assim? Eu tô aqui para te dar, viu? Tô aqui para te dar. Tudo que ela tem. E o diabo vai te tentar naquilo que é a tua cobiça. Mas Deus vai te dar livramento quando você for fiel. Amém, queridos? O Senhor vai te dar livramento. E da onde você menos espera vai vir a honra. Muitos não esperavam que eles seriam honrados, nem eles mesmos. Sabe? O crente verdadeiro não vai prever a honra. Porque Deus vai trazer a honra para ele quando ele menos espera. Deus vai trazer o tempo da honra para ele quando ele menos espera, da onde ele menos imagina. Jesus vai estar com você e ele vai promover a honra certa, na hora certa. E você não vai se sentir mal, se sentir, sabe, não, eu não quero isso, porque não. Porque é o Senhor que está te dando. Sabe, ele recebeu a honra de Nabucodonosor.
um ímpio, um rei ímpio, um rei que outrora queria matá-los, botou eles para morrer, para assar, que nem churrasco. Né? Porque fritar é no óleo, eles iam assar. Porque no final do texto aqui diz assim, ó, tá? Que os homens da Babilônia chegaram perto deles, tá? E aqui, ó, versículo 27. Os sátrapas e os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles para comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado e nem seus mantos estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Aleluia! E nem havia cheiro de fogo, irmãos. Você crê nisso? Diga, a prova vem. Mas ele já está lá. Ele já está lá. O seu Deus é o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Amém? Por isso a gente vai cantar escape aqui no final. O Espírito Santo já deu a mensagem pra gente. Escape. A gente vai cantar escape. Já deu o louvor pra gente. Tá, amém, querido? Ele vai estar lá quando você chegar. Quando você for colocado na cova dos leões, quando você for lançado na fornalha, quando você for colocado na prova, ele já vai estar lá. Deus sempre terminará sendo glorificado na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Seja fiel. Eu quero concluir com uma frase de Spurgeon que diz assim: a distância entre o problema e a solução é a distância do seu joelho para o chão. Eu vou repetir mais uma vez o que Spurgeon disse, um dos maiores pregadores do século XIX. A distância entre um problema e a solução é a distância do seu joelho para o chão. A distância do seu problema para a solução é a distância do seu joelho para o chão. Seja fiel. Porque quando você é fiel, quando você guarda os seus princípios, a matriz da obediência, aquilo que o Senhor colocou diante de você, você não negocia os seus princípios, o Senhor vai estar lá com você. O Senhor vai te dar livramento. O Senhor vai te honrar. Amém? Peço o grupo de louvor aqui na frente. O Senhor vai te honrar. O Senhor é aquele que está contigo. Por isso a gente vai cantar esse louvor que diz assim: o inimigo tenta laços e embaraços para te envergonhar, mas não vai, porque o Senhor está contigo. O Senhor é aquele que está contigo nesse momento. Fica de pé no teu lugar.